Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não porás à prova o Senhor teu Deus. De novo, o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. Então O Senhor esteja convosco. Esteja no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-a sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isto se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, palavra de Deus para nós nesse primeiro domingo da Quaresma, adentrando ao grande retiro que Deus nos chama a mim, chama a cada um de nós, para que nesse tempo quaresmal seja um tempo onde nós consigamos refletir sobre a nossa caminhada de fé, sobre o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Começa no livro de Gênesis,
Apontando para nós, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Ou seja, tudo parte de Deus. Tudo parte de Deus. Depois o Senhor foi formando o jardim, colocando todas as coisas no seu devido lugar, as plantas, colocou também os frutos saborosos, diz aqui o texto, colocou frutos saborosos ao paladar, árvore da vida no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz Deus, colocou tudo, depois Deus vai constituir a mulher. Ele viu que seria bom o homem ter a mulher, ou seja, a companheira, aquela que vai caminhar junto dele de tudo aquilo que Deus preparou. E aqui vai mostrar para nós que o homem depois decidiu desobedecer. Ele viu que estava nu. Viu que estava nu. E o que significa isso? Esse olhar desse homem que viu que estava nu. Ele viu que não mais estava sobre a obediência da tutela de Deus. O homem criou uma independência, uma autonomia. Ou seja, eu é que sei da minha vida, eu é que faço, eu é que decido, sou eu que parto do que eu quero, do que eu não quero, e está ponto final. E o homem fez isso, e a palavra de Deus vai mostrar para nós dessa leitura. Por isso dizia o salmista: piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Nosso pecado é contra Deus. Nós reproduzimos aquilo que nossos primeiros pais produziram, ou seja, produzimos com o pecado que é contra Deus. Porém, olha que beleza a segunda leitura da carta de São Paulo. O pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado entrou a morte. Morte foi criada por Deus? Não. A morte foi criada pela desobediência, pelo pecado. Então, entrou a porta, abriu-se para o pecado. E aí vai dizer que a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram, porque todos decidiram pecar, escolheram pecar. E aqui mostra para nós com clareza, com a beleza dessa palavra de Deus para nós, que por um homem veio a morte, mas por um homem também, outro homem veio a vida eterna, o resgate da vida, para mostrar que tudo aquilo que acontecera no Antigo Testamento, a escolha do homem para o mal, Jesus Cristo veio mostrar que a árvore da vida, a árvore do bem, pertence a Ele, e Ele começa a nos ensinar a partir da árvore da vida, que é Ele, que é o próprio Jesus. E aqui começa uma nova vida para nós, uma nova caminhada para nós. E só para um homem entrou o pecado, para o outro homem entrou a vida. Então nós continuamos aqui escolher entre aquele que escolheu o pecado e entre aquele que escolhe a vida. Então existe aqui duas árvores ainda hoje:
a árvore do pecado, que agora nós sabemos que é o pecado, e a árvore da vida, que é Jesus. E ainda continuamos a escolher. A nossa vida continua sendo essa escolha. Por isso, vai nos falar o Santo Evangelho de hoje, dizendo que Jesus foi conduzido para o deserto. Na nossa cabeça, tudo é que é um deserto. O deserto é um lugar arenoso, faz calor, e no tempo, à noite, a temperatura cai demais, é muito frio. Então o deserto tem duas vertentes, é muito quente de dia e muito calor de noite, ou melhor, muito frio à noite. E Jesus passa por esse deserto 40 dias e 40 noites. Porém, quem o conduziu para o deserto? Foi o demônio. O demônio o conduziu para o deserto para que ali ele provasse que de fato ele ama a Deus ou não. E não é assim em nossos desertos, na nossa vida. Chega a doença, chega o desafio, chega a morte, chega as calúnias. Não chega, não chega. Tudo isso fruto da árvore do mal, fruto da árvore do mal, e chega até nós, chega na nossa vida, e como chegou também na vida de Jesus, também chegou na vida de Jesus, e ele foi para o deserto, e lá no deserto mostra-nos que ele passou esses dias todos em jejum, Esses dias, o Papa Leão, do jeito sereno que ele tem, calmo, tranquilo, nos ensinava sobre um jejum muito interessante que ele falava. Fazer um jejum de palavras que ferem, jejum de palavras que ferem, porque é isso, né? Uma palavra lançada, quando chegou no coração de quem quer que seja, feriu. E como? Como vamos consertar? A palavra foi lançada. Será que quando eu jogo uma pedra, eu me arrependo e ela para no meio do caminho? A pedra vai parar no meio do caminho? Eu me arrependi, mas joguei e ela vai parar no meio do caminho? Não. Ela vai acertar o alvo. O alvo é alguém que eu acabei machucando, que eu acabei ferindo, que eu acabei atrocinando. É uma escolha. Eu escolhi lançar a pedra sobre você, mas muitas vezes, quem joga pedra é porque foi ferido. Muitas vezes, ferido na sua dignidade de pessoa, na sua família, ferido em alguma situação. Muitas vezes acontece isso. Mas veja bem, o que nos vai nos diferenciar daquele que escolhe a árvore que é Jesus, daquele que escolhe a árvore que é do mal. O que vai nos diferenciar é não produzir o que o mal produziu em nós. Não é fazer o que ele me fez, o que ela me fez, porque ele me fez, porque ela me fez, eu vou fazer também. Aqui está a diferença da minha escolha, porque eu posso ter razão de te ferir porque você me feriu, mas quando eu entro na árvore que é da vida, que é o próprio Jesus, eu não vou fazer isso porque desta árvore que é de Jesus, eu escolhi Jesus. Olha, quando alguém te faz o mal,
o que ela espera de você? Que você o faça mal. Ela espera de você que você faça tanto quanto ela. Mas quando você não faz, dói nela. Dói nela porque ela esperava de você um grande mal. Ela já chega perto de você, já vem alguma coisa, e não vem, porque a sua Eucaristia, que você aqui nesse santo altar recebe, não lhe permite ser igual, a ela. Por quê? Porque ela e eu, nós comungamos do mesmo Jesus Cristo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas que fruto eu recebo e que fruto ela recebe? Que Jesus tem em mim e que Jesus tem nela? Se é o mesmo Jesus. E se é o mesmo Jesus, por que ela não age com amor? Eu lhe respondo: porque o seu coração não está na árvore da vida. Não está na árvore da vida. E isso hoje Jesus passa pelo deserto, e o demônio vai lançá-lo em 3 tentações. Ele começa a dizer para Jesus: Jesus é um diabo. Aqui eu quero dizer o seguinte: olha, como o demônio é doutor em Sagradas Escrituras, como o demônio conhece a Bíblia, porque o demônio discute, debate com Jesus dentro da Bíblia. O demônio diz: está escrito. Ou seja, o demônio sabe ler. Está escrito. O demônio utiliza a Bíblia para falar com Jesus. E aí, a primeira tentação: manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, nem sempre quando eu leio a Bíblia, aquelas palavras que lá contida, nem sempre saíram da boca de Deus. Por quê? Se eu leio a Bíblia e eu, por conta da Bíblia, lhe firo, lhe faço mal, então esta palavra não veio de Deus. Não veio de Deus. Então, se eu utilizo a Bíblia, assim fazem os nossos irmãos protestantes, né? Sempre está com a Bíblia, ó, a Bíblia está lá. Chega bate na tua porta com a Bíblia, muitas vezes, e aponta para lá. Mas se essa palavra não te trouxe a verdade de Deus, ela não é palavra de Deus, porque o demônio também utilizou a palavra, porém manipulada por ele. Manipulada por ele. Então não é palavra de Deus, porque não trouxe vida, verdade de vida no coração. E aí está dizendo assim a segunda tentação: o diabo colocou, então levou Jesus para uma cidade santa alta, colocou sobre a parte mais alta e disse: olha, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha, está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
E na terceira tentação, Jesus mostra os reinos do mundo e sua glória e diz: olha, vou te dar tudo isto se tu me adorares. Se ajoelhares diante de mim e me adorares. E Jesus diz: está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Amados irmãos, Jesus só disse para o demônio o seguinte: então Jesus diz para o demônio: vá embora. Então o diabo deixou. Simplesmente Jesus diz: vai-te embora, Satanás. Vai-te embora, Satanás. Todos nós passamos por essas três tentações. É claro que eu não vou pegar uma pedra e dizer assim: olha, Jesus não é Deus, então toma aqui a pedra, que é a maior pedra, porque eu estou com muita fome, eu não vou pegar uma pedrinha, né? Se eu quero que essa pedra se transforme em pão, vou pegar uma pedra bem grande e dizer assim: olha, transforma essa pedra em pão. Pão com mortadela de preferência. Não vou fazer isso, vou pegar uma pedra e a minha consciência diz isso. Eu vou pegar uma pedra e vou dizer: mas quantas vezes eu faço isso? Senhor, eu fiz essa prova, minha filha fez uma prova. Se tu és Deus, faz ela passar. Meu filho tem isso. Eu tenho essa casa que eu quero comprar. Meu sonho. Se tu és Deus, faz isso acontecer. De alguma maneira nós estamos muitas vezes também tentando a Deus. Minha mãe está doente, meu filho está doente. Tu não és Deus? Cura. Tu não é Deus? E muitas vezes nós somos levados a essas tentações. Muitas vezes. E aí a outra tentação, Jesus leva uma cidade alta e fala: olha, lá bem no alto, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Amados, às vezes a gente faz também uma alta montanha. Agora tem esse negócio de joguinhos, né? Joguinhos, tem joguinhos ali, ganha dinheirinho, joguinho, torna-se um vício, e aí você começa a gastar, aí você começa a ter dívida, faz dívida do cartão, sai comprando, é um tal de Shopee para cá, Shopee para lá, né? Bate na tua porta toda hora está batendo na tua porta, e o cartão está sendo passado, não é uma tentação? Olha, se tu é Deus, eu vou comprar, eu estou subindo a montanha da dívida, estou subindo a montanha do descontrole financeiro, eu estou subindo a montanha, mas olha, a conta chega, não vai para casa errada não. E aí depois você diz: olha, não é uma montanha que está subindo? Olha a dívida, descontrole, sai comprando porque eu quero, porque eu gosto. Tem mulher que está parecendo uma centopeia, que toda hora tem sapato, parece uma centopeia cheia de sapato. E aí não é uma tentação? Olha a montanha. Tu não é Deus? Passa a pagar, passa a conta aí para outro lugar. E a terceira tentação é: se me adorar, eu te darei tudo isso. Ultimamente nós temos visto nas redes sociais, se é verdade ou não sei, coisa de rede social, a gente nunca sabe o que é verdade, o que não é, nem no jornalismo a gente sabe o que é verdade e o que não é. Só sei que estão passando por aí pessoas que nós considerávamos ricas, poderosas,
estão dentro de uma imundície, coisa de imundície, até morte já apareceu por aí. E pessoas que nós achamos até tivemos inveja do poder financeiro que ela tem, das riquezas que ela tem. E hoje nós estamos vendo a verdade aí aparecendo, de pessoas do Brasil e de outros países, tantas pessoas que nós admirávamos, e hoje a vida está aparecendo, e nós éramos mais ricos do que elas, porque nós não vivemos na podridão que elas vivem, e nós achávamos que quem tinha problemas éramos nós, e no entanto, olha aí, olha a situação da vida dessas pessoas que escolheram a árvore da morte, escolheram, estão sofrendo as consequências das suas escolhas. E outra coisa eu digo, o diabo é tão mentiroso. Primeira leitura diz que Deus criou tudo. O ouro e a prata foi Deus que criou. O ouro e a prata, Deus criou tudo. E o demônio diz assim, ó, se tu me adorares, eu vou te dar tudo isso. Como é que o demônio pode dar o que é dele? Como é que se dá o que é teu? Mentiroso. E o quanto de nós, muitas vezes, vamos caindo nas armadilhas do demônio. Queremos ter, queremos provar a Deus, queremos ver montanhas, fazemos montanhas altas, colocamos a mão ainda aonde nós não alcançamos, e por isso geramos dívidas, e depois choramos, ficamos o que? Desesperados. Quem está no alto da montanha está desesperado. Ele acha que a morte vai resolver, porque a morte vem do demônio. A morte, pula daí, vai na ponte de Niterói e pula. Tu não fez a dívida? Então hoje nós somos provocados para olharmos as tentações que todos nós vivemos. Porém, dialoga com o demônio, expulsando o demônio. O diabo maior é expulsando o demônio dos nossos corações, das nossas vidas, para terminar o dia, para que se haja qualquer fofoca na nossa família, na nossa igreja, tem que começar por apenas um. Não existe mentira, fofoca por todos. Todos fizeram, não. Um só fez. O mal em todo mundo por um só. Um só. E este um só contaminou um, contaminou 2, 3, 4, 5. E todos ali estavam dentro daquela confusão. E muitas vezes, muitas pessoas estão dentro daquela confusão e não sabem nem por que estão dentro daquela confusão. E não sabem nem aonde que está o fio da meada daquela confusão. Mas por conta de apenas um, pode destruir a vida de uma comunidade, pode destruir a vida de uma família. Apenas uma. E por um só pode vir a paz. Pode ser diferencial. Por isso eu digo, comunidade, não trate uma pessoa má do jeito que ela te trata. Não trate. Porque eu digo para você o seguinte: se você, filho, não gosta de mim, está tudo bem, filho, está tudo bem. Está tudo bem. Mas eu não posso te tratar do jeito que você me trata. Sabe por quê? Porque se eu te tratar do jeito que você me trata, eu sou igual a você. Não tem diferença. Eu sou igual a você. Eu vou te tratar com o amor que eu tenho em Deus. Não vou te tratar do jeito que você me trata, porque eu não vou ser como você. É só um exemplo, tá? Falo do Felipe.
porque nós temos intimidade ou com o Felipe. Eu estou jogando o Felipe aqui para ser o centro, mas é importantíssimo. Não trate uma pessoa má com a maldade que ela é. Trate uma pessoa má com o amor de Deus que você tem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.